Vamos então falar de Zootopia 2, filme que pode salvar o ano da Disney. Disney que tá com alguns filmes que performaram aí de maneira muito mais ou menos, inclusive os filmes da Marvel, que sempre garantiram para a casa do Mickey boas bilheterias. Zootopia 1 fez $1 bilhão, não se espera menos desse segundo Zootopia. As previsões de bilheteria é que o filme arrecade $500 milhões de cara no mundo já no primeiro fim de semana, o que pode dar para a Zootopia uma possibilidade de atingir o bilhão de novo e fazer o segundo bilhão da Disney esse ano, considerando que Lilo e Stitch, a única exceção, já fez esse montante. Então mais um filme voltado ao público infantil pode chegar lá. E Zootopia, hein? Zootopia 2, que tal o filme? É bom? Vale a pena? Cara, o filme é muito bonito, ele é muito colorido, ele tem muita coisa acontecendo, a animação é soberba. E a trilha sonora é muito boa. Eu reparei que a trilha sonora era muito boa durante o filme inteiro, e só no final que eu fui descobrir que é do Michael Giacchino, que é um cara que eu curto pra caramba, inclusive fez a trilha sonora do The Batman, tudo a ver, né? E a história tem aquela estrutura básica de um buddy cop, porque estamos falando de dois parceiros, e tem algumas fechaduras, alguns abridores ali que você, com olhos mais atentos, pode perceber, tanto dentro dos personagens, de maneira subjetiva, quanto de maneira geral no mundo, na Zootopia. Por quê? Eu vou explicar. Os personagens principais, a Judy e o Nick, é uma raposa e uma coelha, né? E eles têm um relacionamento de parceiros na investigação. E tem essa tensão dos dois como parceiros românticos, um romantismo que nunca é exatamente confirmado. Não foi uma escolha da produção, espécies diferentes, talvez algumas pessoas achassem esquisito. Um romance entre o coelho e a raposa. Mas eles trabalham os diálogos, trabalham as situações, usando o fato deles serem parceiros do trabalho como se fosse um casal de verdade. Então as relações entre eles são sempre motivadas por questões que são comuns e vão ser identificadas por casais do mundo inteiro. Todo casal tem os problemas que os dois têm nesse filme. Então, além de ser um filme divertido para as crianças, que tem essa coisa dos dois policiais, de um caso, um mistério para resolver, e aí tem aquela velha máxima, aquele clichê dos policiais só conseguem resolver o caso quando eles são colocados fora do caso, todos aqueles clichês maravilhosos, aí encontram os aliados, aí encontram inimigos, aí agentes duplos, agentes triplos, isso tudo tá no filme, e tudo garante uma história que a criançada vai adorar, bichos e tal. E dessa vez nós temos répteis, né? Não só mamíferos, porque se você reparou, Zootopia, o primeiro, só era habitado por mamíferos. E agora os répteis entram na jogada. E é uma boa oportunidade para eu falar aqui do macro, de como funciona a sociedade em Zootopia e como ela se reflete na nossa sociedade. Então essa questão de ter várias espécies que fazem parte de um status e algumas espécies que estão de fora desse status, você tem o próprio relacionamento entre as espécies aceitas, que vivem em harmonia, dentro do possível, né? Temos predadores e presas, por exemplo, lidando normalmente numa sociedade perfeita, harmônica, civilizada, e ao mesmo tempo temos os rejeitados, temos os outsiders, temos aqueles que não fazem parte desse normal, e que são considerados os indesejáveis. E que na história do filme descobrem que esses indesejáveis, na verdade, têm uma participação importante, têm uma participação inestimável para o bem bom dos mamíferos. E aí você tem aqui uma segunda forma de olhar o filme. Não apenas no relacionamento entre os personagens principais, que está cheio de insinuações, mas também o funcionamento da sociedade em geral também tem várias situações para questões atuais, contemporâneas, e que é quase impossível você assistir sem fazer aquela coçadinha de queixo e falar assim, eu sei o que vocês estão querendo dizer, eu sei onde vocês querem chegar. Claro que tem a história ali, tem alguns sinais sobre preconceito, sobre segregação,
sobre apagamento histórico, sobre racismo, imigração, tá tudo ali escondidinho para quem quiser ver. Quem não quiser ver, vai achar que é uma história só de aventura, uma aventura de tirar o fôlego, cheia de perseguições, cheia de personagens e cheio de graça. Vamos entrar agora nas piadas. Se você saca um pouquinho mais de inglês, eu sugeria você ver no legendado. Porque tem muitas piadas que são trocadilhos. E a maioria das piadas do Utopia são trocadilhos com nome de animais. Então tudo deles, todos os lugares, todas as referências são algum trocadilho com o nome de um animal. E nem sempre eles funcionam em português. Boa parte do filme, inclusive visualmente, está traduzida. Os papéis, as placas, eles traduziram tudo. Hoje em dia tá muito comum isso. Antigamente tinha que ter uma voz por cima, né? Tinha lá assim, garage. Aí tinha a voz que falava assim, garagem. Hoje em dia não precisa mais. Hoje em dia eles trocam mesmo na animação, o que ajuda bastante, mas nem tudo está traduzido. E esses trocadilhos, às vezes no original, eles são mais engraçados. Às vezes a tradução não fica tão boa, fica um pouco forçada, ou ela é simplesmente ignorada. Então é algo que eu acho que funciona melhor no original. Geralmente qualquer tipo de trocadilho funciona melhor na língua original. Se trocar um trocadilho em português para inglês, vai ficar também meio improvisado. E além disso, nós temos as gags com os animais, com o jeito dos animais, com a característica dos animais, invertendo às vezes características desses animais, o que também é bem engraçado. E finalmente temos gags sobre cinema. Então, vários clássicos do cinema, de Silêncios Inocentes ao Iluminado, filmes que não são exatamente para crianças, têm referências ali colocadas especialmente para o momento que os adultos vão rir. E que talvez a criança olhe pro lado e fale assim, você tá rindo de quê? Que eu não entendi nada. É porque você sacou a referência. Então é um filme divertido, é um filme que salva o fim de semana, é um filme engraçado, é um filme que tem momentos bastante tocantes também, principalmente nessa situação do relacionamento dos dois personagens. Eu acho que é muito real aquilo ali. É algo que as pessoas vão se identificar e foge do clichê. Lida muito com o fato de pessoas, às vezes, próximas e que têm um relacionamento, uma relação, elas partem de pontos diferentes, elas têm ferramentas diferentes para lidar com as mesmas situações e, às vezes, o uso dessas ferramentas não é bem visto pelo outro, ou aceito pelo outro, ou compreendido. Então, essa incompreensão dos diferentes é uma coisa que é muito recorrente nessa animação e eu acho que vai tocar e vai deixar muitas pessoas até emocionadas com o que você pode descobrir vendo Zootopia 2. No mais, vale a pena por isso. Se você não é fã do Zootopia 1, se você achou o filme mais ou menos, eu achei o 2 melhor. Mas se você não é lá muito fã de animação e tal, e tem mais o que fazer, talvez seja melhor esperar o streaming mesmo, vai ver no Disney Plus daqui a um tempo, não tem nada ali que você vai sofrer muita falta se tu assistir esse fim de semana. Mas se você é um fã de animação, se você gosta desse tipo de filme, se você gostou do que eu falei, se você já viu o primeiro e adorou, se você tá ansioso para ver o que vai acontecer, aí, claro, vale a pena uma idazinha no cinema. Então, tá aí tudo que eu vi sobre Zootopia, aqui sem spoilers, e você aqui, escreve aqui embaixo suas expectativas, se você assistiu, o que você achou do filme, tenta evitar o spoiler também, pra gente não passar detalhes do filme sem querer, pra quem ainda não assistiu e tá querendo só entender se vale a pena ou não assistir no cinema. Até mais, até breve, até já. Tchau. E esse foi mais um conteúdo do 4 Coisas. O canal tem pelo menos 3 vídeos todos os dias de segunda a domingo. Se você gostou, aqui vão mais algumas dicas para você assistir. Não esquece de deixar o like, um comentário, se inscrever se você ainda não é inscrito e ativar o sininho para novas notificações. Muito obrigado, até a próxima.